Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda estou continuando as revelações que Deus deu, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Para todos saberem que o meu site é www.pramix.com.br. Também contato @PRA-Mirtes, acontecimentos e testemunhos também. E o meu Gmail é pramirtes2012@gmail.com. Meu celular é 9845-36673. Para você saber dos últimos acontecimentos que Deus revela, e eu tenho que passar o que Deus mostrou. Tudo já está nesse caderno, foi passado, mas ainda eu tenho do dia 2, hoje é dia 2 de 2014. Então, o que Deus mostrou é assim, ó. Deus está espionando o mundo inteiro. Espiona o mundo inteiro, ele olha o mundo inteiro. Não tem espião, o único espião é Deus, porque só ele pode revelar, só ele pode fazer, né? E ele escreveu aqui, né, nessa madrugada, né, que hoje é dia 2, ele disse assim, Deus está espionando o mundo inteiro. É ele que move o mundo inteiro, ele dá a corda e depois puxa o tapete. Tanto é que ele me revelou e puxou o tapete de muitos que traía o mundo inteiro, dos corruptos. A voz de Deus é a voz do povo, pedindo socorro pelo direito do povo, não destruindo, nem matando, nem subornando, nem aproveitando seu próximo. O Senhor fala que 41 cidades, vai ter uma chuva, 41 cidades, vai ser praticamente destruído pela chuva. E nós temos que fazer aquela campanha de oração para que Deus repreende, né, esse mal, né? E é na cidade de São Paulo, sendo destruída, como já está acontecendo, né? Pela chuva, a terra vai esquentar muito, né? Muita chuva, tornado, na Sé de São Paulo. Tempo da Arca de Noé, Titanic vai afundar no mundo inteiro. 2014, chuvas, terremotos, zona sul, zona norte, Estados Unidos, Bélgica, Isaías 55. Banco na Filadélfia sendo roubado pelos roubado. Assembleia Legislativa vai parar por causa do governo. Falta de água, luz, o mundo inteiro, um apagão no Brasil, em todos os lugares. Pacaembu vai parar. Tordoado na Baixada Santista e Rio de Janeiro. E o estrondo do tornado, falta muita comida também. A Copa vai chegar na Itália, porque Deus falou, o mundo vai parar. O Senhor falou que a Itália vai ganhar. No estádio, o mundo do Morumbi, muitas pessoas estão passando risco de vida, né? Afogamento pelas águas, chuva, terremoto. O espírito da morte está nos estádios. E o Senhor pede, né, que as pessoas que são donas dos estádios deixa fazer uma campanha lá para Deus quebrar todo o mal, porque o espírito da morte está lá, né? O Senhor me revelou que o jogador Neymar, que Deus está dando um grande livramento para ele, pelas minhas orações. Eu tenho orado por ele, pelo Neymar, e Deus está dando um grande livramento dentro do próprio estádio do Morumbi, de uma bala perdida. O mundo vai parar, Nexo 3, peça a propósito para o mundo inteiro, né? Temos que fazer muitas campanhas. Os bueiros todos estão entupidos, né? Aí o Senhor fala também do Lulu Santos, né? Que Deus vai curar ele também, né? Pelo problema, um problema que ele tem, e ele está sendo curado. Nessa manhã o Senhor me revela também, né? Um distúrbio mental e de uma pessoa que tem
também mangina no coração. E Deus está curando também, né? Que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Deus quer curar a cantora também Zangalo. Que você pessoalmente tem um problema também particular, né? E Deus também quer mostrar para você qual é o problema e Ele quer te curar. São duas coisas também que Deus está falando, né? Dores terríveis também, né? E está sendo curado, né? Também, tá? E Elba Ramalho também. O Senhor está curando seu coração, ferido também, tá? Então até aqui é a revelação que o Senhor passou no dia 2. E tchau. Deus abençoe a todos.